privilegiados de ter um Deus que cuida de nós, um Deus que tem poder para guardar as nossas vidas de todos os ataques que possam ser feitos ou desejados de ser feitos contra nós. Mas nós também, muitas vezes, negligenciamos este mundo espiritual onde coisas são tramadas, arquitetadas contra aqueles que são filhos de Deus. Nós falamos aqui, que nessa criação de Deus existe um lugar que a gente fala que é o céu dos céus, é onde está o trono de Deus, lá a harmonia, meus irmãos. Lá há a plenitude da glória de Deus, lá a expressão do poder dele é real, e lá não há nenhuma guerra acontecendo. Aonde Deus está no seu trono, lá é um ambiente perfeito de paz. Mas nós também sabemos que entre a terra e este lugar existe um outro lugar, que é difícil de nós darmos nome, mas é um lugar onde está acontecendo uma guerra espiritual, aonde os inimigos de nossa alma, eles estão ali guerreando contra nós e contra os anjos do Senhor. Um lugar de batalha espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não consegue entender isso. E Satanás, ele é astuto, irmãos. Ele vai conduzindo, ele vai envolvendo, ele vai criando ambientes, e esses ambientes vão tirando de nós esta percepção de quão grande e de como é importante estar na presença de Deus em oração, em busca de santidade, em uma vida plena com Ele. E a gente se perde, sofre por causa disso. Hoje, o meu sermão ele tem basicamente como texto inimigos. Olha o texto aí, inimigos, isso é o tema. Uma luta pelo coração do homem. O inimigo, o meu inimigo, o teu inimigo, ele está lutando pelo teu coração. Ele deseja o teu coração, ele deseja muito o teu coração, e ele vai fazer tudo o que for possível para ser dono do teu coração, dono do coração do teu filho, dono do coração do teu esposo. Ele não vai poupar esforços para tomá-lo para si. Tem um texto, meus irmãos, que a gente precisa, lá em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, nós vamos ler esse texto juntos. Marcos capítulo 5, eu escrevi errado. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 2. Eu quero que vocês leiam esse texto hoje, meus irmãos, de uma forma diferente. Nós já lemos esse texto, já ouvimos pessoas lerem esse texto, mas eu queria que ao ler este texto, tenta imaginar este jovem, este homem, antes dele se tornar um vaso, um lugar onde habita centenas de demônios. O gadareno, ele é um receptáculo do mal. Dentro dele há uma legião de demônios. Eu quero que você, ao ler este texto, tenta imaginar na sua mente como ele poderia ser antes disso ter acontecido com ele. Amém, meus irmãos? Olha o que o texto diz assim a partir do versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugar.
Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esta imagem, meus irmãos, ela é uma imagem difícil de se conceber na nossa mente. Por quê? Porque ele está falando da degradação total de um homem que já não tem mais como conviver em uma sociedade como a nossa. Um homem que ele era obrigado a se retirar do convívio dos seus familiares, um homem que não tinha uma posição na sociedade, um homem que estava possesso de demônios. É difícil a gente imaginar esse homem. Mas alguns historiadores dizem que ele andava nu. Ele vivia de uma forma tão assim, expressiva, dentro desta corrupção de alma, que ele assustava ao longe. Ninguém gostava, ninguém queria se aproximar dele em hipótese alguma. Eu tentei entender um pouquinho mais sobre a vida dele, mas não está em nenhum registro para dizer se ele tinha 15, 20, 40, 60 anos. Não se fala se ele começou a viver desta forma com 16 anos, com 17. Não diz qual foi o primeiro passo para essa direção. Sabe, meus irmãos, quando a gente consegue entender o mundo espiritual, meus irmãos, nós começamos a entender que coisas terríveis podem vir a acontecer conosco e com aqueles que a gente ama. Esse homem, ele não nasceu assim. Este homem, ele teve que dar um primeiro passo para esta direção. E é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que está protegido, que a gente está blindado por estar aqui neste lugar. Tem um outro texto que eu ia ler com vocês, mas não precisa ler. Quando Judas estava à mesa com Jesus, comendo com Jesus, Judas também foi possesso por um demônio. A Bíblia diz claramente que um espírito maligno entrou nele. Meus irmãos, Judas, possivelmente ele era um judeu praticante da palavra. Possivelmente ele era um homem, ao se relacionar com aqueles que estavam à sua volta, ele tinha o respeito de muitos. Ninguém ali sabia verdadeiramente quem era Judas. A imagem que ele passava era uma imagem de credibilidade, de santidade, de responsabilidade. Um homem talvez que estava orando com os outros discípulos, talvez ele era um homem que tinha uma boa palavra. A Bíblia vai dizer que ele, junto com os outros, foi comissionado a fazer prodígios e milagres. A gente não compreende bem, meus irmãos, estas coisas, mas nós temos que entender que o inimigo, ele está à espreita. O inimigo, ele precisa de brecha. Ele precisa de um momento, de um lugar, especificamente de uma pequena falha, para que ele possa começar a destruir a vida daqueles que amam e que querem estar na presença do Senhor. Eu não sei o que aconteceu com este gadareno, para que ele chegasse a esse ponto que ele chegou. O texto vai dizer que nada o prendia. Meus irmãos, olha, o extremo do extremo, aquela cena que a gente pensa que é de filme, aquelas coisas que a gente não imagina em hipótese alguma que vai acontecer com alguém que a gente ama. É assim. Uma coisa que ao olhar para este texto e me dá esperança é saber que Jesus, ele tem poder para libertar qualquer pessoa que vai a ele, que tem disposição de ouvir a sua palavra. Isso me dá alegria, por quê? Porque não importa o tamanho da corrupção da tua alma ou da minha alma, há um Deus que liberta. Glória a Deus. Isso enche o meu coração de alegria, de esperança. Isso faz com que eu continue na obra. Isso me faz olhar para vocês e dizer: ainda vamos chegar aonde temos que chegar, porque nós temos um Deus fiel a nós.
mas isso nos chama a entender a nossa realidade e os perigos que nós estamos correndo em não vigiar. Há uma guerra espiritual. Não negligencie isso. Existe sim uma batalha sendo travada por causa de você. Tem. Se você fechar os olhos para esta verdade, você está sendo negligente, irresponsável. Nós não podemos deixar de ver aquilo que a palavra de Deus registrou para nos guiar na nossa caminhada, numa caminhada aonde nós somos arregimentados pelo Senhor. Hoje de manhã nós falamos aqui como é importante conhecer a palavra no sentido de entender o relacionamento que Jesus chama-nos a ter com Ele. Nós lemos o texto de João que diz que, olha, como eu sou um com o Pai, eu quero que você seja um comigo. A ideia, meus irmãos, é que Deus, Ele quer ter comunhão perfeita conosco, como o Pai tem com o Filho, Ele quer ter conosco. O nosso Senhor nos chamou para jogar no time dele. O nosso Senhor nos chamou para batalhar esta guerra espiritual do lado dele. Mas nós precisamos entender que tem o outro lado. Tem o adversário. Uma vez, meus irmãos, lendo um livro, e essa frase marcou. A gente lê livros, né? Talvez você não lembra nem o título do livro, mas tem uma frase que te marca. E o livro dizia assim: nós estamos em um parque de diversão ou em um campo de guerra? Aonde você está, meu irmão? Porque para muitas pessoas parece que eles estão num parque de diversão. Tudo é alegria, tudo é festa. Eles não param para refletir que as coisas que o inimigo está arquitetando são sutis. Ele vai tirando-nos da presença de Deus de forma quase que imperceptível. E a gente vai ficando dia após dia mais cegos, mais incapazes de responder a palavra. É como se nós estivéssemos ficando adormecidos ao ponto de não ter mais nenhuma força para reagir. Nós passamos a nos acostumar com o pecado, com as circunstâncias, com tudo aquilo que o Senhor nos chama a vigiar. Eu vou contar duas coisinhas que aconteceu hoje. Na verdade, uma só, para não tomar muito tempo. Estava com a Alessandra em casa. Aqui, se todos não sabem disso, vai ficar sabendo. Eu durmo meia horinha à tarde. O Hélio hoje me levou para almoçar na casa dele. Falou assim: ó, o pastor tem que ir embora 1h30 porque tem que dormir o soninho dele. Soninho da beleza, né? Eu vou dormir meu soninho da beleza. Mas aí eu dormi meu soninho da beleza. Quando eu acordei, a Alessandra brava. Por quê? Porque o som da rua não deixou ela dormir o soninho da beleza dela. Por isso eu estou mais bonito do que ela agora, nesse exato momento. Vocês podem olhar, vocês percebem que eu estou assim, a pele está maravilhosa, né? Sorriso, né? E aparelho, tem mais bonito que o aparelho também. Mas o que acontece? Quando eu acordei, meu irmão, passou um carro. Vocês devem ter ouvido, porque eu acho que passou na cidade inteira. Hoje estavam comemorando o Dia das Crianças. Meus irmãos, misericórdia. Com a música que estava sendo tocada naquele carro. Um batidão. Eu não tenho coragem de pronunciar as palavras pornográficas que estavam sendo cantadas. E aí eu fico pensando, Alessandro pergunta, o que isso tem a ver com crianças? Nada. Mas a lavagem cerebral começa. Aí fui fazer uma visita para um irmão amado. Tem agora um tal de cabelo maluco, né? Coisa linda, né? Maravilhoso. Meus irmãos, depois entra lá na internet, busca a origem.
Nós estamos sendo, meus irmãos, tragados pelo mal. O inimigo, ele arma de todas as maneiras para desestruturar a nossa visão do Senhor, do reino do Senhor, da proposta do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos, porque talvez você não creia que alguém que você conhece possa chegar nesse estágio tão deprimente do gadareno. Eu sempre falo, meus irmãos, que Deus, ele é bom. E eu vou insistir com vocês todos os dias. Eu acho que acabou a pilha. Em afirmar que o Deus a quem você serve e ao Deus que eu sirvo é um Deus ricamente maravilhoso. Ele não se cansa de abençoar os seus. Ele tem para nós o que tem de melhor em todas as instâncias da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Mas por nós não conseguirmos dar a Ele o culto, a adoração, a entrega que deveríamos dar, nós vamos por caminhos que não são os caminhos dele, e nós sofremos por causa disso. Hoje, conversando com alguém, falei sobre algo que um missionário falou para mim. Ele falou assim: Neilton, o senhor estava lá no Mato Grosso, uma missionária. Quanto mais você entregar da sua vida a Deus, mais Ele cuidará de você. Se você entregar 30%, Ele vai cuidar de 30%. Se você entregar 60%, Ele cuida de 60%. Mas se você entregar 100%, você pode ter a convicção de que você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Você será uma pessoa ricamente abençoada pelo Senhor. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês que essa verdade, ela é real. Sabe por que muitas vezes a gente não tem a abundância da riqueza de Deus na nossa vida? Porque a gente não descansa nele, porque a gente não espera nele, porque a gente não confia nele, porque de alguma forma a gente acha que ele precisa da nossa ajuda, porque a gente acha que de alguma maneira aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem vai nos dar o suporte que a gente precisa. Quando você olha esse texto do Gadareno, meus irmãos, a gente tem que olhar para essa sociedade. As pessoas que lá estavam muito mais preocupados com os porcos do que com a presença de Jesus. Eles estavam muito mais preocupados com o dinheiro que valia os porcos do que com as bênçãos que o Senhor poderia dar a eles. Tanto é que eles mandam Jesus embora. Meus irmãos, tem muitas pessoas que estão tirando Jesus da sua vida por causa daquilo que Satanás insinua a eles que irá dar. Coisinhas que a gente vê. Meninas, meninos que cantam no louvor, que tem uma voz maravilhosa, que toca de forma extraordinária, e um dado momento da sua vida larga a igreja e vai para o mundo. Conheci uma menina assim, meus irmãos, ela poderia cantar em qualquer lugar do mundo, a voz dela era maravilhosa, simplesmente deixou a igreja e foi cantar no mundo. Hoje não frequenta mais a nossa igreja, líder de louvor, uma menina maravilhosa. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? A importância de nós estarmos ligados, que não basta você colocar uma expectativa religiosa da igreja, da conduta. Não, você precisa de um relacionamento íntimo com o Senhor, uma entrega, uma
posição dentro deste campo de batalha. Você tem que lutar. Lutar para a glória, para a expressão da glória de Deus aonde você colocar os teus pés. Amém, meus irmãos? Por que eu falei isso tudo, meus irmãos? Porque a cada dia que passa, meus irmãos, eu penso que nós poderíamos fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor. O que é fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor? É você parar um pouquinho. Eu já venho conversando com parte da igreja e quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, faz uma reflexão, para um pouquinho mais, pensa na realidade que você está, porque você pode estar negociando a vida do seu filho, você pode estar negociando o seu casamento, você pode estar negociando a sua felicidade. Por quê? Por coisas que você não vai levar para o céu, por coisas que você não consegue ajuntar, por coisas que você não tem como reter. E eu vou pedindo. Por quê? Porque, meus irmãos, se realmente o que a palavra de Deus fala é verdade, nós precisamos entender que nós, como sendo filhos de Deus, nós temos que viver como filho de Deus, buscando aquilo que Deus nos chama a buscar. Não é isso. Ou eu estou tão assim, sabe, espiritualizado. Estou falando alguma loucura, William? Mas aí eu fico assim, sabe, pensando, meus irmãos, mas não é fácil, eu sei que não é fácil, eu tenho as minhas lutas, a Alessandra tem as lutas delas, eu sei que vocês têm as suas lutas, mas se nós não pararmos um pouquinho, se nós não fizermos as perguntas certas, como nós vamos ter direção? Como nós vamos lutar o bom combate? Como nós vamos entender que, mesmo em meio a uma situação que aos nossos olhos parece impossível, nós temos ao nosso lado aquele que faz o impossível? Como nós vamos confiar nele? Porque tudo é feito por ele, por meio dele, para ele. Vocês estão sendo preparados, meus irmãos, forjados para ele. Vocês vão morar nos céus com ele. Nada mais certo e mais comum do que estarmos prontos quando ele voltar. A noiva tem que estar adornada, preparada para subir com o noivo. Mas nós temos que estar atentos. O texto que foi lido pelo Daniel fala de forma clara: toda a criação de Deus geme, clama. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos em um mundo caído, nós estamos vivendo em um universo que vai ser engolido. A Bíblia diz que ele vai destruir tudo e fazer tudo novo. O último planeta da última galáxia clama pela volta de Cristo. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós tivemos a nossa mente iluminada, nós somos aqueles que conseguem ver além. Os nossos olhos não têm mais escamas, nós discernimos o certo do errado, o bem do mal. Por quê? Porque nós olhamos com os olhos do Senhor e vivemos para a glória do Senhor. Amém? Pensa comigo, meus irmãos. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que deve guardar. Vocês sabem ele de cor? Então vamos todo mundo junto, bem forte. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque ele procede as fontes da vida. Meus irmãos, ficou bom.
Mas hoje de manhã cedo, com a Diana ficou perfeito. Se de manhã cedo pode ser perfeito, à noite também pode ser perfeito, não pode? Então, bem forte. Sobre tudo que se deve guardar, guarda no coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração de quê? Essa é a pergunta. A pergunta de $1 bilhão. Guardar o coração de quê? Por que Salomão fala que temos que guardar o nosso coração? Por que nós temos que guardar o coração dos nossos filhos? Vou aplicar. Sabe por que eu quero aplicar dentro da nossa família? Porque o William, se ele não cuidar de mim, é triste. É muito triste se o William não cuidar de mim, mas é aceitável. Mas se o William negligenciar o cuidado dos filhos dele, da esposa dele, ele merece um ataque. Merece ou não merece, meus irmãos? Nós temos que juntar os homens da igreja e ir lá na casa do William e pegar ele de cinta. Nós, meus irmãos, temos essa responsabilidade de guardar o coração dos nossos filhos. Vocês, mulheres, vocês têm a responsabilidade de guardar o coração dos vossos esposos. Vocês, pais, guardem o coração de vossos filhos. Vocês que têm família, pensa na sua família, pensa naqueles que são sangue do seu sangue. Guarde o coração deles, porque eles estão sob ataque. Eles estão sob ataque. Se Satanás chegar primeiro, Satanás vai levar. Satanás vai levar. Como Satanás ataca? Ele ataca gerando em mim e em você soberba. O pecado de Satanás foi soberba no céu. Ele se achou mais do que ele era. Ele queria mais do que ele precisava. Soberba. Há muitos homens soberbos, há muitos homens avarentos, há muitos homens cheios de luxúria. Quando eu falo homem, eu estou dizendo homem e mulher. Há muitas pessoas que são iradas por natureza. Não tem compaixão, não tem amor, não tem a capacidade de perdoar. Meus irmãos, nós temos que guardar o nosso coração desses pecados, que é a fonte de todos os outros pecados. Aqui vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração da inveja. E nós temos que guardar o nosso coração da preguiça. Nós não podemos querer comer o pão que o outro trabalhou para ter. Temos que trabalhar para comer o pão. O homem comerá do fruto do seu trabalho, não é do trabalho do outro. Guarda. Nós precisamos ter essa capacidade de entender que se nós abrirmos a nossa guarda, vamos ser influenciados. Vamos ser engolidos de alguma forma. Vamos ser desviados de alguma maneira. Meus irmãos, de verdade, meus irmãos, reflita sobre essa palavra. Ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Veja ela mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E pense, vem cá, o que eu preciso fazer para que eu possa blindar o meu coração, de forma que eu não caia nas garras do inimigo, pela influência que ele vem gerando à minha volta, usando tantas ferramentas. Existe hoje um mundo de religiosidade à nossa volta. Satanás usa isso para nos influenciar. Satanás, ele vai usar a cultura. Nós estamos vivendo em um mundo onde a cultura prega algumas coisas, meus irmãos, que parece ser absurdo, mas está lá. E a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer, não, aqui em casa não, William. Na minha casa não. E
se eu puder ajudar o pastor Neilton na casa dele, eu vou ajudar, porque isso vai fazer mal, isso vai destruir a família dele, isso vai fazer com que ele pereça. Nós precisamos entender que a vulnerabilidade, ela ocorre. O que é uma pessoa vulnerável? É aquela pessoa que ela não tem domínio, aquela pessoa que ela é conduzida, ela é facilmente envolvida. Você já viu uma pessoa que é dependente de algum tipo de vício? Meus irmãos, um dia eu estava em um determinado lugar, tinha uma menina, ela bonita, muito bonita. Nessa época eu era solteiro, eu achei ela linda demais, sabe, Marcão? Mas eu vi que ela estava inquieta, muito inquieta. Ela ficava de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E uma bela hora ela foi, conversou com um cara lá. O cara foi extremamente bruto com ela, faltou bater nela. E ele falou com ela assim, sabe? E ela ficou quietinha, caladinha, sabe? Sabe aquele cachorrinho que a gente briga com ele, ele fica quietinho? Ficou. Passou 3, 4 minutinhos, ela voltou lá, ele deu um papelote para ela. Cara, o rosto dela iluminou. Ela conseguiu o que queria, a droga. Uma pessoa vulnerável, uma pessoa cheia de ideologias contrárias à palavra de Deus, é uma pessoa vulnerável. Ela deixa entrar e ela vai deixando Satanás tomar conta, aí depois vira um gadareno. Por quê? Porque todo tipo de demônio entrou dentro dela, todo tipo de influência maligna influencia ela. Meus irmãos, como isso dói ao meu coração, porque eu olho para fora e eu vejo pessoas que eu amo andando assim. Pessoas que foram influenciadas, estavam vulneráveis e passaram a lidar com o que é oculto, o que é maligno, o que é diabólico. Meus irmãos, tem pessoas que fazem feitiçaria, tem pessoas que praticam a bruxaria. Hoje a nossa sociedade prega isso como algo natural. Halloween, crente pintando os filhos, motivando, incentivando os filhos para frequentar esses ambientes. Eu estou sendo duro demais, meus irmãos. Quem é pai aqui faz assim com a mão? Eu estou sendo duro com vocês? Meus irmãos, essa palavra ela dói em meu coração mais do que no coração de vocês. E eu preciso dizer para vocês, se nós não lutarmos o bom combate, nós seremos derrotados, porque o inimigo, ele avança, ele não cansa. A Bíblia diz que ele está dia e noite à nossa volta, buscando essas pequenas brechas para começar a fazer a destruição da sua vida e da minha vida. Por isso, se você pecar, meu irmão, se você se desviar, volta aos pés do Senhor, faça como um gadareno, vai aonde o Senhor está, dobre-se diante dele, deixe o Senhor libertar você e dar a você uma nova vida, porque aquele homem, ele foi transformado. A Bíblia diz que quando os cidadãos daquele lugar chegou perto dele, ele estava bem, sentado aos pés de Jesus, vestido, restaurado. Esse é o nosso Deus, disposto a fazer qualquer coisa para estar com Jesus, mas Jesus diz: não, você não vai comigo, você não vai ser meu discípulo, mas você vai voltar para a sua casa, para os seus parentes, e vai falar para eles o que eu fiz por você. Essa é a nossa missão, meus irmãos, é voltar e lutar, é voltar e guerrear, é mostrar que há um Deus que pode libertar um endemoniado que tinha nele uma legião de demônios. Amém, meus irmãos? William, você entendeu?
Quem tem que cuidar dos seus filhos, William? Quem tem que cuidar da sua esposa? Esposa, quem tem que cuidar do William? Amém. Então, pelo menos o William vai sair daqui sabendo. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Amados, Deus ama vocês. E Ele ama tanto vocês que Ele fala aos nossos corações quando nós deixamos Ele falar. E hoje vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Senhor, não o vaso do Senhor. Porque vaso é vaso. A Bíblia diz que há vasos para a honra e vasos para a desonra. E Deus vem honrando a minha vida e a vida de vocês. Vocês são vasos de honra do Senhor. Amém?